Revisão de todos os tempos verbais em inglês. São 4 tempos. O primeiro deles são os tempos simples, sem gerúndio. No presente, para você falar em inglês eu trabalho, se diz I work. No passado, eu trabalhei, se diz I worked. No futuro, eu trabalharei ou eu vou trabalhar, se diz I will work. No presente, ele trabalha, se diz he works. Segundo tempo verbal, são os tempos simples com gerúndio. No presente, com 3 palavras, para você falar eu estou trabalhando, se diz I am working. No passado, eu estava trabalhando, se diz I was working. No futuro, eu estarei trabalhando, se diz I will be working. No presente, para você falar ele está trabalhando, se diz he is working. Ele estava trabalhando, he was working. Você está trabalhando, é you are working. Você estava trabalhando, é you were working. E o terceiro tempo verbal em inglês são os tempos compostos sem gerúndio. Para você poder falar no presente, eu tenho trabalhado, você diz I have worked. No passado, eu tinha trabalhado, I had worked. No futuro, eu terei trabalhado ou eu vou ter trabalhado, I will have worked. No presente, ele tem trabalhado, he has worked. E o quarto e último tempo verbal em inglês são os tempos compostos com gerúndio. Para você poder falar no presente em inglês, eu tenho estado trabalhando, você diz I have been working. No passado, eu tinha estado trabalhando, você diz I had been working. No futuro, eu terei estado trabalhando, você diz I will have been working. No presente, ele tem estado trabalhando, você diz he has been working. Agora vamos dar aqui um rápido vislumbre, um rápido relance em todas as conjugações de todos os tempos verbais em inglês. O primeiro deles são os tempos simples sem gerúndio. Olha só, no presente, o verbo sempre é igual para todo mundo, com exceção de he, she, it. Para he, she, it, não importa qual seja o verbo, ele sempre vai mudar. Aqui no caso é work para todo mundo e works para he, she, it. O passado sempre vai ser igual para todo mundo, olha só. E o futuro também. Só tem uma exceção aqui para essa regra, que é o verbo to be. Enquanto aqui em cima, ó, o passado é igual para todo mundo, no verbo to be, ele é a exceção da regra no inglês. No presente você fala I am, he, she, it is, you, we, they are. E no passado, o passado sempre é igual para todo mundo, com exceção desse cara aqui, ó, do tempo 2, que é o verbo to be. Você vai falar para I, he, she, it, vai ser o was. Para you, we, they, vai ser o were. E o futuro aqui, ó, continua sendo igual para todo mundo. Mesmo o verbo to be, que é o verbo mais chato, que gosta de ser exceção da regra, mesmo esse cara aqui, ó, o verbo to be, no futuro ele também fica, ó, igual para todo mundo. Seja aqui, ó, no tempo 1, deixa eu voltar aqui, ó, tempo 1, igual para todo mundo. Tempo 2 também é igual para todo mundo, beleza? Vamos agora para o tempo 3. Olha só o tempo 3, ele segue a regra normal. O verbo have, ele é igual para todo mundo, né? Vai ser have para todo mundo, menos para he, she, it aqui de azul, ó, vai ser has. Worked é particípio, ele é invariável, vai ser sempre worked, igual para todo mundo. Aqui no passado, olha só, vai ser had para todo mundo, porque had é o passado de have. Isso aqui, ó, o passado sempre é igual para todo mundo. Seja aqui no presente simples, ó, worked ou worked, ou aqui nesse tempo 3, had. Como eu já falei, vou mostrar de novo, a única exceção é o verbo to be, ó, que é o was para I, he, she, it e o were para you, we, they. Essa aqui, ó, é a única exceção do passado no inglês. Tirando esse cara aqui, o passado no inglês sempre é igual para todo mundo, que nem no tempo 1 aqui que a gente já viu. O tempo 2 é a exceção da regra, e aqui no tempo 3, ó, segue a regra. Vai ser had para todo mundo. Agora só falta aqui o tempo 4, olha só. O tempo 4 é bem parecido com o tempo 3, ó. Essa coluna aqui não vai mudar. Aqui era trabalhado, no particípio, que é o worked. Aqui ele vai virar trabalhando no futuro, ó, working, tá vendo? E aqui, ó, a gente tinha trabalhado, que era worked, né, worked. No lugar desse particípio vai entrar o estado, que é o been, que é o verbo to be no particípio, olha só. I have been working. Ou seja, o working não varia, o been não muda, só muda no meio. E vai mudar igual mudou aqui no tempo 3, ó. Have para todo mundo, menos para he, she, it, que vai ser has. Had, que é o passado de have, e o will have, que é o futuro de have. Aqui, ó, são todas as conjugações de todos os tempos verbais em inglês, beleza? Tempo 1, tempo 2, tempo 3 e o tempo 4. Valeu? Revisão de todos os graus comparativos em inglês. Vamos começar aqui pela regra, beleza? Vamos fazer aqui, ó, o grau comparativo de igualdade. Como que você fala em inglês? Eu sou tão rápido quanto ele. Você diz I am as fast as him. E como que você faz o grau comparativo de superioridade? Como que você diz? Eu sou mais rápido do que ele. Você diz
I am faster than him. E como que você faz o grau superlativo? Como que você diz, eu sou o mais rápido? Você diz, I am the fastest. Agora olha só, vamos fazer aqui uma exceção da regra. Como que você faz o grau comparativo de igualdade com a seguinte frase? Ela é tão bonita quanto ele. Aqui é um grau comparativo de igualdade. Você diz, she is as beautiful as him. She is as beautiful as him. E como que você faz aqui, pela exceção da regra, o grau comparativo de superioridade? Como que você diz em inglês? A seguinte frase, ela é mais bonita do que ele. Você diz, she is more beautiful than him. E como que você faz aqui o grau superlativo? Como que você diz? Ela é a mais bonita. Você diz o seguinte, she is the most beautiful ou the most beautiful. E olha só, grau comparativo de inferioridade. Como que você fala em inglês? Ela é menos bonita do que ele. Você diz, she is less beautiful than him. E como que você faz o grau superlativo de inferioridade? Como que você fala que ela é a menos bonita? Você diz, she is the least beautiful. Agora aqui eu vou te mostrar em detalhes as regras para você trabalhar com esses adjetivos em inglês, para fazer essa gradação de o grau normal, o grau comparativo de superioridade e o grau superlativo. Essa primeira regra aqui, ó, é para adjetivos pequenos, de uma sílaba ou no máximo duas sílabas. Por exemplo, big é grande, bigger é maior e the biggest é o maior de todos. E small é pequeno, smaller é menor ou mais pequeno, que é o raciocínio do americano, né? Smaller, menor ou mais pequeno. Is the smallest, o menor de todos. Old é velho, older, mais velho. The oldest, o mais velho de todos. Pegou aqui o raciocínio, né? No grau normal, você pega o adjetivo normal. Para fazer uma gradação para cima, você coloca o ER no final. E no grau superlativo, você coloca o the antes, que significa o ou a, e EST no final. Além dessa regra aqui, ó, nós temos a regra para os adjetivos com 3 sílabas ou mais. Por exemplo, beautiful é uma palavra grande, né? Tem 3 sílabas ou mais. Beautiful é bonito ou bonita. More beautiful é mais bonito ou mais bonita. The most beautiful, o mais bonito de todos. Expensive é caro. More expensive, mais caro. The most expensive, o mais caro de todos. E por aí vai. Important, isso aqui tá errado, ó, desculpa. Important, more important e the most important. Responsible, more responsible, the most responsible. É assim que você faz a gradação. Além desse aqui, ó, nós temos os irregulares. Por exemplo, good significa bom. Better significa melhor. E the best significa o melhor de todos. Veja que aqui, ó, você não seguiu essa regra aqui de colocar o ER no final, né? Só colocou aqui, ó, o ER, big, bigger e the biggest. Não foi essa regra que eu usei. E eu também não usei essa outra regra aqui, ó, de falar more beautiful, né? Beautiful, more beautiful e the most beautiful. Perceba que aqui embaixo, ó, é uma regra irregular, né? A palavra muda totalmente, olha só. Good é bom. Better é melhor. E the best é o melhor de todos. Bad é ruim. Worse é pior. E the worst é o pior de todos. Essas são as 3 regras para você trabalhar com adjetivos em inglês, beleza? Agora aqui algumas notas de rodapé em inglês. Como que você fala em inglês? A frase afirmativa, tem um carro lá fora. Você diz, there is a car outside. Isso aqui é um outro erro clássico de brasileiro que quer falar inglês. É falar have a car outside. Não é have, não. Aqui é there is, tá? Essa aqui é uma regra muito importante da gramática. E se fosse uma pergunta? Porque isso aqui é uma afirmação. E se fosse uma pergunta? Ficaria assim, ó. Is there a car outside? Porque no inglês, toda vez que você faz afirmação ou pergunta, a estrutura da frase tem que mudar, obrigatoriamente, tá? No português, olha aqui em cima, ó, você só muda a entonação. Tem um carro lá fora. Tem um carro lá fora? Em inglês não, você muda a estrutura da frase. E se fossem 2 carros, como que você fala em inglês se a frase é afirmativa? Tem 2 carros lá fora. Você diz, there are 2 cars outside. Jamais use have aqui. E olha só, aqui em cima foi there is porque era singular. Aqui é there are porque é plural e presente. Se fosse aqui, ó, no passado, tinha 2 carros lá fora. Seria there was. Isso aqui, ó, fosse no passado também, tinham 2 carros lá fora. Seria there were. E se fosse no futuro, terão 2 carros lá fora. Seria there will be, beleza? Olha só, e se aqui embaixo fosse uma pergunta, tem 2 carros lá fora? Também inverte. Are there 2 cars outside? Beleza? Como que se diz a seguinte frase afirmativa? Você vai trabalhar. Afirmação em inglês. Você fala, you will work. E se fosse uma pergunta, como que ficaria? Tipo, você vai trabalhar? Ficaria assim, ó.
will you work? Mais uma vez, em inglês, sempre vai ter diferença na estrutura da frase em relação à pergunta ou à resposta. Outro erro comum, às vezes o cara mora nos Estados Unidos, é imigrante, vai falar com o chefe dele, né? Vai perguntar pro chefe: e aí, chefe, você vai trabalhar amanhã? Só que aí fala com a estrutura de afirmação, porque é brasileiro e tá acostumado, ó, a mudar só a entonação. Não tá acostumado a mudar a estrutura da frase. A pessoa vira pro chefe e fala assim, ó: will you work tomorrow? O que o americano escuta? Ele escuta o seguinte: você vai trabalhar amanhã, chefe. Você vai trabalhar amanhã. Fica até agressivo. Isso aqui é uma afirmação. Tem que mudar a estrutura, tá? É will you work tomorrow, boss? Você vai trabalhar amanhã, chefinho? Sabe? Com educação, mas ó, tem que mudar a estrutura. Pro americano, é muito mais importante a estrutura do que a simples entonação. Isso aqui é coisa de brasileiro. Entonação. Americano é objetivo. É curto e grosso. Aqui, ó, a estrutura pra ele que importa mais. Não importa muito a entonação, beleza? Pronomes pessoais aqui, ó. I, you, he, she, it, you, we, they vão executar a ação do verbo. Esses de baixo aqui, ó. Me, you, him, her, it, you, us, them. Eles vão receber a ação do verbo. Por exemplo, aqui em cima, ó. I like her. Por que o I tá aqui na frente? Porque I, que sou eu, estou executando a ação do verbo. Her. Por que o her veio daqui de baixo? Olha só. Her. Porque o her tá recebendo a ação do verbo. E se a gente inverter os papéis aqui, ó, se for ela que gosta de mim, she likes me. Perceba que o she aqui, ó, tá vindo de cima agora. Porque ela tá, aqui, ó, o her, ela tava recebendo a ação do verbo. Aqui, ó, é she, ela tá executando a ação do verbo. É ela que tá gostando de mim. E, ó, aqui embaixo, eu não tô mais executando a ação do verbo, eu tô recebendo. Então é she likes me. Ó, aqui em cima eu usei o I, que tava aqui em cima. Aqui embaixo eu estou usando me, que está aqui embaixo, porque aqui embaixo eu estou recebendo a ação do verbo. Agora, todos os pronomes interrogativos são aqueles pronomes que são usados para pergunta. What vem de what's your name, significa o que ou qual. What's your name significa qual é o seu nome. Where significa onde ou de onde. Por exemplo, where are you from? De onde você é. When significa quando. Why é porquê de pergunta. Because, porquê de resposta. O how, sozinho, significa como. Porém, dentro dessas duas expressões aqui, até outras expressões, ele muda totalmente o significado. How, sozinho, significa como. Mas how long pode ser quanto tempo ou qual distância, qual comprimento. How much significa quanto custa. O who significa quem. O whom, aqui embaixo, e o whose significam de quem. Which significa qual ou quais. Esses são os pronomes interrogativos. Agora, todos os pronomes demonstrativos são apenas dois. This, que significa isto, este, esta. E these eu nem conto, ele é o plural de this. Isso aqui é uma coisa só. This significa isto, este, esta, que você usa para distância próxima. E these é o plural de this, seria estes e esta. Olha a diferença na pronúncia. This, com som mais grave. This. E aqui, these, com som um pouco mais agudo e mais esticado, ó. This, these, this, these, this, these. E aqui embaixo é o outro, que é o that. That tem dois significados em inglês. Isso, esse, essa, para distância média, e aquilo, aquele, aquela, para distância longa. Isso aqui você só diferencia pelo contexto, tá? É assim que funciona em inglês. E o those, ele é o plural de that, beleza? That e those. Agora, todos os pronomes possessivos que indicam posse. Por exemplo, aqui nós temos my, your, his, her, its, our, your, their. Esses aqui, eles vão ficar sempre do lado de um substantivo. Por exemplo, car é carro, é um substantivo. Então, esses de cima aqui, ó, por exemplo, vão estar assim, ó, my car, meu carro. Esses de baixo aqui, ó, mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs, eles são substantivos. Eles ficam sozinhos, eles substituem o substantivo. Por exemplo, aqui, ó, esse de cima, por exemplo, aqui o my, que aqui embaixo no exemplo tá my car. Esse my tá do lado de car, que é um substantivo. Esse de baixo não, ele substitui tudo isso aqui, ó. Mine, ó, this car is mine. Ou this is my car. Isso aqui significa, este é o meu carro. This is my car. O this que eu acabei de ensinar ali em cima nos pronomes demonstrativos. E aqui embaixo, this car is mine. Este carro é meu. Olha só, aqui a diferença aqui tá mais nos pronomes. Aqui em cima, se eu quiser usar um pronome dessa primeira tabela, ele tem que estar do lado de um substantivo. My car. Se eu quiser substituir e deixar sozinho, só um pronome aqui sozinho, eu tenho que usar o pronome, esse pronome possessivo substantivo, que vai ser mine. Uma outra dica é você só ir se jogando no inglês. Falar, ouvir, assistir filme e seriado, porque isso aqui você pega na prática, tá? Não precisa nem decorar, não. Isso aqui é suave.
Agora aqui uma tabela com todos os pronomes reflexivos. Nesse lado aqui vão estar os pronomes em inglês e nesse lado aqui a tradução deles em português. Myself é eu mesmo, a mim mesmo, si mesmo, né? Yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Olha aqui um exemplo aqui embaixo. Do it yourself significa faça isso você mesmo. Esses são todos os pronomes reflexivos. Agora uma tabela aqui com todos os modal verbs, que é o inglês avançado. Esses três primeiros, can, may e might, os três significam posso. Can é um posso de habilidade, poder, conhecimento ou possibilidade. Você vai diferenciar pelo contexto. O may é um posso de possibilidade e o might é um posso de probabilidade. O could significa poderia. Should, deveria. Would, ele é o ia, ele não tem tradução. Ele modifica o verbo que está na frente. Por exemplo, work é trabalhar. Would, work, trabalharia. Pegou? Have significa ter. Must significa dever. Ought to significa dever também. Will, ele é o futuro, ele é igual aqui o would. Esses dois não têm tradução, eles modificam o verbo que está na frente. Com exceção de quando o will é utilizado como substantivo, que aí ele muda, ele é outro rolê. Aqui eu estou falando de modal verb, beleza? Não estou falando de quando o will é substantivo. E o shall é o futuro britânico, mas também é utilizado no inglês americano. Em ambos os casos, tanto o inglês americano quanto o britânico, ele também pode significar dever ou devemos. Agora eu vou mostrar aqui na prática como que você vai utilizar essa tabela aqui dos modal verbs. Olha só. I like to study. Eu gosto de estudar. I would like to study. Eu gostaria de estudar. Isso aqui é o primeiro erro mais grave e clássico dos brasileiros que querem falar inglês. Achar que o would significa gostaria. O would não significa gostaria. O like significa gostar. Então, would like é gostaria, porque o would sozinho, ele não tem tradução. Ele é que nem o will aqui, ó. O would e o will, eles não têm tradução sozinho. Eles apenas modificam o verbo da frente, quando eles estão sendo utilizados aqui, ó, na condição de modal verbs. Porque o will também pode ser utilizado como substantivo, isso eu vou falar depois. Então, são dois caras aqui, ó, que não tem tradução, tá? Eles só modificam o verbo da frente. Então, ó, would like é gostaria, porque like é gostar. Be significa ser ou estar, então would be é seria ou estaria. Read significa ler, então would read significa leria. Work é trabalhar, então would work trabalharia. Study, estudar, would study, estudaria. Então olha só, vamos seguir aqui acelerando. I like to study, eu gosto de estudar. I would like to study, eu gostaria de estudar. Now would be better, agora seria ou estaria melhor. I would read faster if I had my glasses. Eu leria mais rápido se eu tivesse meus óculos. I would work if I wasn't sick. Eu trabalharia se eu não estivesse doente. I would study more if I had more time. Eu estudaria mais se eu tivesse mais tempo. 1. I would study more. Eu estudaria mais. 2. I could study more. Você poderia estudar mais. Aqui eu falei eu, né? Desculpa, é você. You could study more. Você poderia estudar mais. You should study more. Você deveria estudar mais. You have to study more. Você tem que estudar mais. You must study more. Você deve estudar mais. You will study more. Você vai estudar mais ou você estudará mais. You need to study more. Você precisa estudar mais. 1. You have to study more. Você tem que estudar mais. 2. You would have to study more. Você teria que estudar mais. 3. I have studied more. You have studied more. Você tem estudado mais. 4. You would have studied more. Você teria estudado mais. I may study tomorrow. I might study tomorrow. I can study tomorrow. Eu posso estudar amanhã. Com exceção de que may, posso de possibilidade. Might, posso de probabilidade. Can, aqui nesse caso vai ser um posso de mera possibilidade. Aqui vai ter o mesmo efeito e peso de may. Olha só. 1. I can swim. Eu sei nadar ou eu posso nadar, depende do contexto. 2. I can drive. Eu sei ou eu posso dirigir. 3. I can prescribe medicines. Eu sei ou eu posso prescrever remédios. Aqui vai trazer a ideia de autorização, conhecimento e poder jurídico, o carimbo do médico. I can study tomorrow. Eu posso estudar amanhã. 1. I will study tomorrow. Eu estudarei amanhã ou eu vou estudar amanhã. 6. I would study tomorrow. Eu estudaria amanhã. 7. I want to study tomorrow. Eu quero estudar amanhã. 8. I would want to study tomorrow. Eu queria estudar amanhã. 9. I deserve to study tomorrow. Eu mereço estudar amanhã. 1. I wish to study tomorrow. Eu desejo estudar amanhã.
2. I wish, quem me dera. 3. You wish, vai sonhando. 4. I hope to study tomorrow, eu espero estudar amanhã. 5. I hope so, eu espero que sim. Esses de amarelo aqui, ó, são expressões, tá? 6. I plan to study tomorrow, eu planejo estudar amanhã. 7. I planned to study tomorrow, eu planejei estudar amanhã. 8. I would plan to study tomorrow, eu planejaria estudar amanhã. 9. I'm planning to study tomorrow, eu estou planejando estudar amanhã. 1. I have a car, eu tenho um carro. 2. I would have a car, eu teria um carro. 3. I had a car, eu tinha um carro. 4. I would have had a car, eu teria tido um carro. 5. If I had a car, se eu tivesse um carro. 1. I have a car, eu tenho um carro. 2. I would have a car, eu teria um carro. 3. I would have had a car, eu teria tido um carro. 4. I had a car, eu tinha tido um carro. Tudo que eu mostrei até agora, a gente completou basicamente toda a gramática, nível básico, intermediário e avançado, de acordo com o meu método, com a minha abordagem. Na sala de aula eu levo de 1 a 2 meses no máximo para ensinar tudo isso que eu mostrei até agora. No máximo. Ficou faltando aqui, ó, só o nível universitário, que eu trabalho só depois da fluência. Por quê? Com essa parte mais básica, você já pode ser fluente, já dá para falar tranquilo, falar muito. E aí depois eu acrescento o que eu vou mostrar agora, que é uma parte mais complicada. Tanto entender quanto usar. Mostra que o seu inglês, se você souber o que eu vou mostrar agora, tanto entender quanto usar, mostra que o seu inglês está no nível universitário. Qual é o erro de muita gente? Querer decorar isso aqui para entender, se não consegue nem falar aqui ainda esse básico aqui, o avançado. Não tem nem influência ainda. Ó, esse aqui que eu vou mostrar agora só serve para quando você dominou essa parte aqui, e juntamente com um bom professor, um professor de qualidade, você já tem a fluência. Aí você busca aqui, ó, esse outro nível. E a matéria que eu tô falando, a matéria que eu tô me referindo, que é o nível universitário do inglês, são as principais conjunções e advérbios. Rather than significa ao invés de. Ele pode substituir o instead. Ele é sinônimo de instead. Other than significa fora isso, tirando isso, exceto, tirando, que não seja isso, e por aí vai. As opposed to significa em comparação a, ao contrário de, em contraste com, diferente de, diferente com sentido de comparação, né, com alguma coisa que você está falando na frase. O how so significa como assim. O how come significa como assim, como que isso rolou, como que isso aconteceu. O to significa também. O as well também pode significar bem como, assim como, tal como e também. Ou seja, as well pode ser um sinônimo para to. O also também significa também. Perceba que esses três aqui, ó, em muitos casos, eles são sinônimos, tá? O likewise significa igualmente, da mesma forma, do mesmo modo, da mesma maneira. Further significa mais, além disso. Furthermore significa além do mais. Moreover, além disso, além do mais, ademais, além de que. Besides, além de. Nevertheless e nonetheless significam não obstante. Because, porque de resposta. Why, porque de pergunta. Due to significa devido a. On account of significa por causa de. Owing to significa devido a. So that, ele é meio que um substitutivo para o to. Onde tiver to, você pode colocar um so that, é meio que significa para. E o so as também tem essa mesma aplicação, só que são mais eruditos. Anyway significa tipo assim, tanto faz, de qualquer forma, de qualquer maneira, anyway, né? Such as significa assim como, tal como. Whereas significa ao passo que. Otherwise significa do contrário, caso contrário, por outro lado. Yet significa no entanto, todavia, mesmo assim, mesmo. However significa embora, entretanto, contudo, todavia. O though significa embora, muito embora. Além do though, você pode usar although ou even though. E também tem o though como vício de linguagem. Isso aí é só na aula, é uma parada mais avançada. Despite significa apesar. Como o sinônimo de despite, você também pode encontrar despite of the fact, e despite the fact e despite of the fact. Geralmente o americano usa mais despite, que é mais curtinho, mais objetivo. Therefore é portanto, sendo assim dessa forma. O so ele é então. Thus significa assim, desse modo, portanto. O hence significa consequentemente. As long as significa contanto que. Esse daqui se escreve at least, mas o americano fala at least, tá? At least significa pelo menos. E at last, que significa finalmente.